Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano, aqui de Fortaleza, para o canal do Camarada Comissário, para o Brasil e o mundo. Ontem me pediram alguns reacts e é exatamente isso que eu quero fazer agora. Quero fazer um react deste vídeo que vocês estão vendo aqui, logo acima no canto superior esquerdo, do canal Arte da Guerra. O comandante Robinson Farinazzo ontem pegou pesado com a atitude do governo da Federação Russa com relação a esses últimos atentados terroristas que infelizmente aconteceram no Cáucaso, especialmente no Daguestão, e por que não mencionar também como sendo um atentado terrorista o que aconteceu na Crimeia, quer dizer, que deixou inclusive até muito mais vítimas do que no Daguestão, um ataque de mísseis com bombas de fragmentação, caíram em cima de pessoas que estavam numa praia. Olha só, aqui em Fortaleza mesmo, a gente sabe que o cearense gosta muito, e não só o cearense, né, mas enfim, quem vem a Fortaleza gosta muito de as praias aqui, porque é uma das coisas que a cidade tem a oferecer em termos de belezas naturais, quer dizer, não artificiais, belezas naturais. A gente tem aqui as praias, Praia do Futuro, a Praia de Iracema, a própria Praia do Beach Park também, Praia do Japão. Muita gente vai para lá. E imagina você tá no seu momento ali de lazer, de descanso e tudo, e de repente cair um monte de bombas, cargas explosivas do céu. Foi, quer dizer, um atentado terrível da Ucrânia, feito com armas americanas, feito com dados de inteligência dos Estados Unidos, que inclusive fizeram com que hoje o embaixador dos Estados Unidos da Rússia fosse chamado pelo Kremlin. Vamos ver aqui o que o comandante Robinson Farinazzo disse na live dele, que ele fez a respeito desse assunto. Ele realmente deu um puxão de orelha dessa vez e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vamos ver aqui. Live do Clube de Canais aí. O Daniel Steyer também, um grande abraço para vocês aí. Gente, deixa eu falar algumas coisas importantes aqui para vocês, tá? O que acontece é o seguinte, por que estão acontecendo essas coisas todas? A gente já sabe que isso daí é atentado, terrorista, ataque, a gente sabe de onde vem tudo isso. Só que por que essas coisas estão acontecendo? Por causa de fraqueza da Rússia. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida disso, que essa coisa começa na fraqueza da Rússia. A Rússia não retalia, os caras vão fazer até acabar o mundo, cara. A Rússia não retalia, os caras vão fazer até acabar o mundo. A verdade é essa, né? Então, é chato isso, mas você tem que olhar uma coisa. É o problema da incapacidade russa de retaliar. Você não retalia, o inimigo vai fazendo o que ele quer, cara. A verdade é essa. Isso que o comandante Robinson Farinazzo acabou de dizer, se a gente percebe numa luta de esgrimas, numa luta de boxe, numa luta de qualquer arte marcial, você tem ali duas pessoas lutando e você está vendo ali que o sujeito está, sei lá, com a guarda baixa, né? Ele acerta ali de repente numa costela e vê que o cara não baixa a guarda ainda mais, ou acerta na cara e vê que o sujeito não sobe a guarda. Então ele vê que existe uma vulnerabilidade e vai tentar explorar aquela vulnerabilidade. Você está no luta de esgrima, você dá uma investida, sei lá, na perna do cara e o cara não tem uma péssima mobilidade de pernas, né? Tem um péssimo jogo de pernas, então ele vai continuar ali investindo na sua perna até ele marcar os pontos necessários e derrotar o oponente dele. A mesma coisa acontece também no cenário internacional. Essa história de terrorismo na Rússia está muito problemático. Tivemos agora no Krakow City Hall, quer dizer, na capital em Moscou. Então, se acontece em Moscou, pode acontecer em qualquer lugar da Rússia. Isso é uma coisa que fica bastante óbvia. Se eu fosse um analista da CIA, eu raciocinaria da seguinte forma: olha, esse atentado aqui aconteceu na capital da Rússia, então em qualquer lugar que você fizer, isso aqui vai dar certo. E, infelizmente, a gente está vendo a OTAN, os Estados Unidos, através dos seus contratados, né, dos seus, como é que se diz, dos seus terceirizados, wahhabitas, agindo em território da Federação Russa. Isso é um problema seríssimo que inclusive pode levar a conflitos interétnicos da Rússia. Inclusive o Santíssimo Patriarca Cirilo de Moscou ontem deixou bem claro na missa que isso aí não deve ser um motivo para conflitos interétnicos, mas infelizmente já hoje mesmo eu acordei, eu já vi páginas do Telegram, páginas que inclusive se apresentam, né, como
como pró-operação militar especial, mas você pode ter certeza de uma coisa: nesse meio pró-Rússia, você também tem uma série de cores, uma série de indivíduos. Tem gente bastante diversificada nesse meio. Tem gente que está só esperando uma oportunidade para acontecer alguma espécie de motim interno, alguma espécie de conflito interno e tomar proveito dessa situação. E nessa página, nesse canal do Telegram, que inclusive é um canal que tem mais de 200 mil inscritos, é um canal que se posiciona como pró-operação militar especial, eu vi muitas pessoas apresentando soluções absurdas, inclusive comentários racistas, né, coisas desse tipo. Eles não chegavam a clamar por uma cruzada contra o Islã, como muita gente trouxa no Ocidente gosta de fazer. Mas digamos que, em outras palavras, era basicamente isso. Eles estavam pedindo pogroms contra grupos nacionais, o que em nada vai ajudar a Rússia. Então, hoje, os serviços secretos ocidentais estão querendo explorar exatamente essa falha para causar problemas internos na Rússia e assim levar o país à derrota. Vamos ver o que mais o comandante diz aqui. Se você não retaliar, o inimigo faz o que ele quer, é uma realidade. A Rússia não retalia, eles não abatem os drones, essa coisa toda, vai ficar esse negócio por muito tempo aí. Olha, isso que o comandante acabou de dizer, essa questão dos drones, a gente pega o caso ali do Mar Negro. O Mar Negro está cheio de drones nos Estados Unidos, eles sempre colocam aqueles MQ-9 Reaper, né? MQ-9 Reaper, para ficar sobrevoando ali o Mar Negro, oferecendo informações de inteligência para as Forças Armadas da Ucrânia, e eles continuam voando. Quer dizer, o mais perto disso que teve foi o quê? Foi vamos usar aqui uma expressão um pouco, foi a mijada que um Su-24 deu num drone MQ-9 dos Estados Unidos. O Su-24 é um caça que tem uma grande autonomia, então por que não se procura utilizar mais jogadas desse tipo contra drones americanos? Outra coisa, essa história da queda do A-50, né, que é um avião radar, isso aí tá uma história muito esquisita até hoje. Nenhuma dessas explicações, pelo menos a mim pessoalmente, nunca foi dada. Porque foi fogo amigo, porque foi os ucranianos. Geralmente se diz que foi fogo amigo, né? Mas tá uma história muito esquisita. Tá muito esquisita essa história. Não sei se vocês sabem, mas um drone, ele pode, né, dependendo da velocidade também do alvo. Convenhamos que um avião grande como o A-50, ele não é muito rápido. Ele também tem a possibilidade de derrubar um avião. Mas um avião radar, que é algo caro, que é algo que a Rússia tem pouco, que é extremamente importante no cenário de guerra moderna. Vamos ver o que mais diz o comandante. É muito grande para o povo russo aí, mas a Rússia, não é que a Rússia está dando mole contra o terrorismo, Rodolfo, está dando mole contra os patrocinadores do terrorismo. Sim. Por que ele falou aqui em patrocinadores do terrorismo? Vamos entender o seguinte: não é qualquer indivíduo, não é qualquer Muhammad, não é qualquer um que sai por aí, pega um fuzil AK, munição para isso, ainda mais na Rússia. Na Rússia, você conseguir uma arma lá, existe um controle severo, um controle esse que aumentou ainda mais. Então, se isso aí chegou nas mãos de terroristas, isso significa que alguém ajudou esses caras. Seja no MVD, seja, sei lá, talvez mesmo nas Forças Armadas, seja um agente de fronteira. Tem que descobrir como que essas armas chegaram na mão desses caras. Tem que descobrir como, tem que descobrir quem os municiou. E naturalmente, o sujeito não sai para uma missão dessas, até porque a gente viu que ali não é como aqueles psicopatas, né, que saem matando todo mundo e depois mete uma bala na cabeça. A gente viu que não foi esse tipo de terrorista que cometeu esses atos agora recentemente. Foram wahhabistas, sujeitos que estavam ali que não temiam nada, mas que estavam até o último momento querendo preservar a vida deles próprios. Você vê que eles chegaram a ponto de invadir uma igreja,
degolaram um padre, quer dizer, que tinha uma saúde frágil, tinha mais de 60 anos, um acontecimento terrível, não só para a Rússia, como em especial para o mundo ortodoxo. Eu vi inclusive canais ortodoxos no Instagram estavam de luto, né, por conta desse assassinato brutal do padre. E isso tudo aconteceu e o sujeito saiu dali. Ele saiu para cometer mais crimes até ele ser abatido pelas forças de segurança. A verdadeira chacina, parecia essas coisas aí de sei lá, né, que a gente vê em GTA, em certos jogos de videogame. Aliás, até estou surpreso por até o presente momento não apareceu um jornalista para dizer que aqueles terroristas jogavam videogame, coisa que quase sempre acontece, né? Mas é porque dessa vez tem um espantalho, né, que é mais fácil de bater, mais fácil e mais conveniente para muita gente, que é o Islã. Não, isso aí não é culpa de videogame, isso aí é culpa do islamismo, que é fanático e terrorista. E quem está sustentando esse discurso são exatamente pessoas que querem ver conflitos, guerra civil na Rússia, ou aquelas pessoas que muitas vezes são a favor do Estado de Israel, e aí jogam essa narrativa do Islã exatamente para passar a ideia de que todo muçulmano é terrorista, que é basicamente a pedra angular da islamofobia, quer dizer, que é a generalização de conceitos negativos sobre o Islã. O que mais ele diz aqui? O pessoal sabe que eles não vão fazer nada, vão fazer várias vezes. Isso aí sabe quem é que está pagando isso, né? Pelo amor de Deus, não é preciso ser muito inteligente para adivinhar quem é que está pagando isso, né? Isso aí. Ô Souza, Putin está mostrando fraqueza? Sim, não tem a menor dúvida disso. Porque a verdade, gente, o inimigo, ele é o seguinte, ele testa você. Ele testa, ele vê e fala, aqui tem uma fraqueza, aqui a gente pode ir, que o cara não faz nada. Na verdade é essa, né? Cadê o Otávio? Daqui a pouco o Otávio tá aqui. Ai. Mas é a realidade das coisas, gente. É a realidade das coisas. Então, é muito triste tudo isso daí, mas é a realidade de como as coisas funcionam, né? Sim, isso que o comandante disse é uma situação realmente triste. A gente vê que a Rússia não está, digamos, tendo devido rigor com esses grupos terroristas. Isso é muito preocupante e, ao mesmo tempo, é uma fraqueza, uma vulnerabilidade que muita gente vai levantar agora na Rússia. Aliás, a oposição já está de olho nisso. Eu lembro que na época mesmo, né, que aconteceu o atentado lá do Krakow City Hall, e mesmo quando aconteceu aquele atentado em São Petersburgo. Então, geralmente, o que a oposição dizia era o seguinte, e uma crítica, diga-se de passagem, bastante razoável. Eles diziam o seguinte: se aquele terrorista, em vez de estar levando na bolsa uma bomba, e não só isso foi dito com relação a atentados terroristas, mas também com relação a outros problemas que a Rússia teve, problemas esses que normalmente não foram abordados na blogosfera brasileira. Mas eu não sei se vocês sabem, mas antes da operação militar especial, em especial em 2020, 2021, 2021, aconteceram casos muito tristes na Rússia de adolescentes que pegaram a arma, levaram para a escola e dispararam a esmo contra os coleguinhas. Inclusive um deles aconteceu na faculdade. E um crítico do Kremlin, o Maxim Shevchenko, inclusive já ocupou cargos importantes no governo russo, disse uma coisa que até hoje não me sai da cabeça. Ele disse assim, que se aqueles jovens, em vez de terem ido comprar uma arma de forma ilegal, ter ido adquirir uma arma de forma ilegal, tivesse ido adquirir uma faixa com o nome Free Navalny, ou tivessem lá escrito, sei lá, pichado no asfalto Libertem Navalny,
vocês podem ter certeza de que a reação teria sido muito mais rápida do que ele ir comprar uma arma. Isso foi uma coisa que foi dita na época pelo Maxim Shevchenko. A propaganda ucraniana também tem explorado muito esse tema, essa fraqueza do governo russo. Como que a propaganda ucraniana, em especial o CIPSO, ele explora essa questão. Ele diz assim, olha só, a Rússia declara que LGBT é extremista, é terrorista, mas aí os verdadeiros extremistas, os verdadeiros terroristas, eles deixam passar, deixam cometer esses crimes. Tem aqueles, claro, né, que muitas vezes também divulgam fake news, dizendo que isso aí é uma estratégia do próprio governo, uma false flag. Como eu já vi, inclusive, um brasileiro divulgando isso aí em suas redes sociais. O certo é que o governo russo tem demonstrado fraqueza nessas situações. Ele precisa ver formas de combater esses terroristas, priorizando, claro, aqueles que apresentam um risco muito maior para a segurança do povo russo. Então, esse foi o meu react no vídeo do ADG, do Arte da Guerra. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem que fazer exatamente react em canais que são do nosso meio, em canais que possam acrescentar alguma coisa e não canais com conteúdo fantasioso, com teorias conspiratórias ou com fake news. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Acompanhe o canal Camarada Comissário e também o canal A Arte da Guerra.